agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma vida aprendizado. Que nossas almas estamos abertas, nossos espíritos, para receber esse aprendizado. Que possamos aplicá-los no nosso dia a dia. Assim seja. Muito bem. Então vamos lá. Professores, o que é isso? Então ele começa no livro dos Médiuns, pegando o capítulo 29, 378, além do, ele fala assim, além dos notoriamente malignos, do espírito, né, que se insinuam nas reuniões, aos que pelo próprio caráter levam consigo a perturbação a toda parte, aonde vão. Nunca, portanto, será demasiado toda a circunspeção da admissão de elementos novos. Então, parte dessa ideia central aqui para desenvolver aqui. Nós vamos explicar como é que funciona. Qual é o título que eu não escutei? Camuflagens e projeções. As transferências e as camuflagens na esfera dos sentimentos é um fenômeno complexo e rotineiro dos relacionamentos. Nós já vamos começar a explicar isso. O que são transferências e camuflagens? Transferências, por exemplo. A culpa é do Rafa. Isso. A culpa é do Sandro, a culpa é do Rafa. Não, é do Rafa. A culpa, ou seja, a gente está sempre culpando alguém, né? A gente está sempre colocando, não só em alguém, mas em coisas também, né? Terceirização? Terceirização da culpa, que você digo aqui, né? É isso aí. Terceirização da culpa, né? Então, isso é as duas diferenças. As camuflagens também. Camuflagem, o que seria camuflagem na esfera do sentimento, né? Camuflagens são a desonestidade emocional, né? A pessoa não é honesta emocionalmente, nem consigo mesmo, nem com os outros. A pessoa tem um medo terrível que os outros percebam alguma coisa nela. Então se pergunta, sempre ela está bem, sempre está legal, sempre está certinho, mas ela nunca está expressando o que está acontecendo. Então isso seria as camuflagens, a pessoa camufla. Disfarce, camuflagem, o esconderijo, né? A pessoa nunca se revela, né? Conhecidos pela psicanálise como mecanismos de defesa do inconsciente, defesa do ego, defesa do inconsciente, é uma coisa automática na pessoa, porque quando a pessoa não é adestrada, não é educada, ela faz isso de forma inconsciente. Você sabe aquela florzinha que toca na recolhe? Não, no toque, né? Isso aí, então, a gente é mais ou menos assim na questão do sentimento. A gente é instintivo, é automático. A pessoa fazia a projeção e a camuflagem, disfarce. Uma coisa natural isso aí, né? Mas é preciso romper com isso em determinado momento da tua existência, do teu ponto evolutivo. A gente tem que aprender a não fazer mais isso, porque isso tem um custo, né? Quando a pessoa se projeta e camufla, né? Qual é o custo? A paralisia. Ela simplesmente não anda, não cresce, não avança. Depois o grande problema da desilusão, né? Ele vai roubar né? a realidade e vem um parque bem grande da desilusão. Isso aí. Então, conhecidos pela psicanálise, né, como mecanismo de defesa do inconsciente, as projeções e camuflagens afetivas ocorrem em razão de processos educacionais da infância, centrados no ego, vivo, não parece. O que é isso? A educação da mãe, já diz assim, meu filho, olha, não reparte teu lanche com ninguém, não deixa pegar o que é teu, não empresta teu coleguinha, entendeu? Enfim, tudo isso são educações egoístas, que a gente começa lá, que é centrado no ego, centrado no interesse próprio. Os pais são muito culpados em relação a isso com os filhos, ensinando os filhos a serem egoístas, ensinando os filhos a serem, se protegerem da selva, do mundo, né? Mas para se proteger da selva tem que se transformar numa fera. Então transforma o seu filho numa fera para poder viver na selva. Não é por aí, né? Eu acho bem, chama bastante atenção aquela mãe, né? Nisso eu não errei com os meus.
Mas que quando a criança cai, ai, chão bobo, a criança bate na mesa, ai, que mesa boba. Vocês já viram isso mesmo? Desde cedo a gente aprende a culpar já o outro pelo teu erro. Excelente. Esse raciocínio tem muito disso. Né? A criança super protegida, a criança não consegue fazer nada sozinha, mas está fazendo tudo. A mãe faz tudo para a criança, faz tudo para os filhos. Eu dou tudo, eu faço tudo, faz tudo, suicida com o teu filho também. Não pode ser assim. O filho da gente tem que ter uma visão diferente. Ele é uma pessoa amada, está conosco, tem que ser protegido, educado, orientado, mas não sufocado, mas não usurpado a chance dele de se movimentar. Né? Ter um movimento mínimo na vida, poder ter vontade própria. Tem muitos pais que não permitem que os filhos tenham vontade própria. Ou seja, os pais escolhem o que ele vai fazer, escolhem o que ele vai falar, como é que ele vai se comportar, escolhem o que ele vai falar, escolhem tudo. O que sobra para a criança? É uma robotização. Né? Então, essas são processos educacionais na infância centrados no ego, ou por impulsos de núcleos afetivos consolidados em outras reencarnações também. O que é isso? Impulsos de núcleos afetivos consolidados em outras reencarnações. O que é isso? Em vidas passadas, em outras vidas, nós podíamos ter uma forma de viver muito egoísta, ou muito medo, muito inseguro, sei lá. E aí a gente traz isso, porque não traz esse arquétipo, né? Traz essa matriz de outras personalidades que eu tive. Vocês já sabem que isso aí não se perde. Ninguém perde nada. A vida é uma só. A gente passa por várias personalidades. Cada encarnação é uma personalidade, é um tipo de personalidade que eu tenho. Mas isso tudo está formando o quê? Está formando um bloco único, que é o espírito. Nosso espírito é importante. A nossa individualidade, ela necessita, para ser completa, ela necessita de experiências. Ela precisa de vários ângulos, né? Para ter uma visão mais ampla, para ter uma completude. Né? Então, cada vida, cada encarnação que a gente tem é uma proposta de experiências novas, experiências sejam proveitosas para o enriquecimento do espírito, que é um só, que é infinito, que é imortal. E a gente vai agregando no nosso arcabouço espiritual essas vivências. Né? Mas, nessa nossa jornada evolutiva, nesse nosso caminhar por essas vidas passadas, nós trazemos na nossa bagagem, né, inúmeras experiências que não foram bem sucedidas, não foram positivas, foram negativas, e que marcaram muito, e que, infelizmente, a gente traz essas marcas, né, traz no inconsciente, claro, né, inconsciente, mas elas se manifestam no comportamento da gente. Né? Nós podemos ter certeza que o nosso comportamento em vidas passadas é muito próximo do nosso próprio, é muito parecido. Nós, essencialmente, assim, as nossas posições, as nossas coisas, a gente cuida pouco. Agora, com a doutrina espírita, a gente está dando um upgrade, né? Mas a maioria continua fazendo basicamente a mesma coisa que fazia antes. Né? Embora a oportunidade da reencarnatória, ela é luminosa, ela é riquíssima, ela é muito importante. Né? Então esse motivo é da infância, da educação centrada no ego, ou de núcleos afetivos consolidados em outras reencarnações, ou ainda pelo desconhecimento de si mesmo. Também é muito comum. É generalizado, né? Desconhecimento de si mesmo. A pessoa não percebe isso. Né? Não percebe isso. Eu falei para vocês o autor desse processo, né? É o desconhecimento de si mesmo. Né? Sendo capazes, todas essas causas, de gerar extensas lutas íntimas, formam muitas lutas íntimas. Por quê? Porque a pessoa vive num regime de semi-escravidão. Né? Ela vive escondida. É como se tu vivesse escondido o tempo todo, com medo de alguma coisa. Né? Então tu tens a insegurança, né? Perene na tua vida. Mas a pessoa é insegura, não tem aquela confiança, né? E ele vai falar que mais na frente aqui, que o custo maior disso, ele vai falar aqui, é a perda da autenticidade. A pessoa perde completamente a autenticidade.
a tua marca, tu abre mão da tua marca pessoal, deixa de ser tu mesmo, em função desses medos que são centrados nesses processos que a gente colocou aqui, e também, claro, em relação a núcleos afetivos consolidados e outras reencarnações, que trazemos a baixa autoestima. Está falando até com isso é comum, a gente sabe, a baixa autoestima ela não sempre as pessoas têm uma certa vergonha de si mesmo, têm uma certa insegurança de si mesmo. É a falta de amor, né? A camuflagem. Claro, no fundo é falta de autoafirmação, né? Porque quem aprendeu a se amar, ele consolidou em si um processo muito importante, né? Ele é uma pessoa segura, uma pessoa firme, uma pessoa que tem a sua opinião, que tem a sua forma de expressar e aprendeu a construir uma forma de viver independente, autônomo. Interessante porque as pessoas falam assim, quer fazer uma coisa? Não, eu tenho vergonha. E na verdade está deixando de fazer uma coisa que quer, por causa do externo, toda ela se preocupa com o que vão pensar, o que vão fazer a respeito, mas está deixando de se amar, né? Isso, se sacrificam sempre. Né? Então o desconhecimento de si mesmo, as provas no quadro dos envolvimentos passionais. Então, na questão dos envolvimentos passionais, que aí vai para o relacionamento humano entre as pessoas, ou seja, as paixões entre os casais, as pessoas, né? Não só casais, é bom, casais, sejam heterossexuais ou homossexuais, sei lá, tudo envolve a passionalidade. Né? Então, hoje em dia está tão falado, né? Mas, enfim, a visão da afetividade, né? da passionalidade, né? Essa visão, a pessoa constrói um conflito muito grande. Né? O fato dela não se amar, ela ter essa visão egocêntrica de si mesma, insegura e ao mesmo tempo de autoproteção, faz com que ela venha, por exemplo, ela já venha com essa herança, por exemplo, da carência, né? A carência é uma herança trágica disso aí, né? A pessoa não consegue, a pessoa quer muito ser amada, né? Ela não consegue amar ninguém, né? Ela quer ser amada, ela não consegue amar ninguém, né? Esse é o processo principal, né? Mas é muito, embora eu gosto, mas não ama. Porque quem ama o amor é uma coisa bem diferente do que a gente fala, né? O amor é uma coisa que fideliza, uma coisa que harmoniza. Uma pessoa que ama a outra não procura outro, né? Ela procura, ela não se envolve com outras pessoas, enfim, ela é totalmente infeliz com aquela pessoa ali, sem exigir daquela pessoa nada. Não cobra nada. Não cobra. Não cobra nada. Exatamente. Então, o reflexo mais eminente da presença de semelhantes defesas psíquicas é a perda da autenticidade humana, né, que eu falei para você. Na medida em que vai amadurecendo física e psicologicamente, a criança, o jovem, mais tarde o adulto, aprendem a esconder-se de si e do mundo. Então eles aprendem a não se apresentar nunca para o mundo mesmo. São pessoas desconhecidas dos outros. Né? Às vezes, tu vê, tu conhece uma pessoa muitas vezes há 20, 30 anos, tu não conhece essa pessoa. Às vezes é o teu cônjuge, a pessoa que vive do teu lado, às vezes não conhece. Né? Gerando um complicado mecanismo para atendimento dos apelos sociais e paternais, quase sempre em desacordo com a sua autêntica personalidade. Perdendo a autenticidade, o ser não se planifica. Né? Cara, é impossível a tua plenitude se tu abre mão da tua autenticidade. Se tu não consegue ser tu mesmo perante as pessoas, perante o meio que tu vive. Tu vive no meio, uma cidade, uma sociedade, uma família, um trabalho. Se tu abre mão dessa autenticidade, tu nunca vai ser pleno, nunca vai ser feliz realmente. Não vai ter isso nesses processos. Não vai acontecer. Ele arroja-se no desajuste, ensejando o engolir de culpas e outras vidas que não foram absorvidas, vivendo infeliz sob intensa pressão interna, neuroses e loucuras. Então, eu vejo que aqui ele fala
desajuste, ensejando o ebulir de culpas de outras vidas. O que é isso aí? Ensejando o ebulir de vidas. Então o que acontece? Que não foram absorvidas ainda. Às vezes tu tens culpas de outras vidas que não foram totalmente absorvidas. Isso acontece muito, isso acontece conosco. Não para mim? Não, obrigado. Não, nossa. Às vezes tu teve vidas passadas que tu teve erros crassos, tu não absorveu por ele. Não deu tempo numa existência de tu absorver a culpa. Então tu vem com aquilo que a gente chama de aquele remorso, inato, tu nasce com aquela marca profunda, e aí nessa vida ele vai se manifestar. Por quê? Porque esse processo de absorção de culpa, essa culpa ela tem que ser digerida, ela tem que ser dissolvida. Nós temos que entender ela, nós temos que viver ela, nós temos que se recuperar perante ela, perante a tua consciência. Então esse ebulir que ele fala é quando a culpa inconsciente ela vem em forma de quê? Em forma de desajuste psíquico. São as neuroses. O que são as neuroses? Neurose não chega a ser uma psicose. Neurose é uma coisa, é uma mania. Neurótico é aquele cara cheio de cismas, eu gosto disso, eu gosto daquilo, cheio de mania, fazer com se a porta está fechada 10 vezes. Isso. Fechei a porta também. É uma neurose de limpeza, toma 10 banhos por dia, limpa tudo, no alto, sempre vendo germe, não dá mão para ninguém, enfim, não passa embaixo dos caras, são neuroses, são coisas que a pessoa vai se manifestando no seu psiquismo. Ou seja, são desajustes, faz parte dessa absorção dessas culpas pretéritas. Mas a pessoa não sabe que foi um erro, aquele desajuste em decorrência do erro que ele fez no passado. As doenças mentais, então, são doenças morais. São todas fundamentadas em erros, em desequilíbrios, desarmonias provocadas na tua vida, principalmente na vida afetiva. A vida afetiva ela gera todo esse processo. Por quê? Porque quando tu faz um erro moral qualquer, assim, tu dá um desfalque, rouba alguém e tal, isso ele se manifesta de uma forma, claro que tu vai passar por algumas privações, tal, a vida vai te cobrar, mas quando tu faz um mal afetivamente com uma pessoa, explora afetivamente uma pessoa, a lesão do teus mecanismos mais internos, teus corpos mais internos, é uma lesão muito drástica. Isso aí dá muita consequência, dá consequências muito amargas. Então, a gente viu, que a carência é decorrência disso. O cara está numa prisão emocional, o espírito se coloca numa prisão, ele não consegue mesmo que ele seja amado, ele não consegue se amar, ele não consegue amar ninguém também. É uma prisão isso. Prisão isso é uma coisa horrorosa. A pessoa carente, ela é carente a vida toda, até ela amadurecer aquele processo, até ela absorver toda aquele forma de karma mesmo, de dificuldades. E dependendo de como ela absorve isso aí, de como ela encara esse processo, essa transição, dependendo disso, ela vai prolongar esse estágio dela doloroso, ou vai abreviar, conforme a aceitação dela. E a gente pensa, é uma coisa muito fácil, muito comum, aceitar ou não aceitar as coisas. É capital isso. É ligeiro a energia da revolta, ela traz realmente não está deixando de cicatrizar a ferida nenhuma. Então, dependência, ciúme, possessividade, medo. Vou repetir, dependência. O que é dependência? A pessoa criar uma relação com o outro de dependência. Achar que depende dos outros. Ou os outros dependem da gente também. É uma relação de dependência. Isso é mas porque camuflagem e transferência faz com que isso ocorra. Eu posso criar uma camuflagem em mim e achar que os outros dependem de mim. Também atitudes em direção a relações imaturas. Então, todo relacionamento
flores construídas na vida, se tiver pautado em cima desses quatro sentimentos aqui, com certeza serão relações extremamente imaturas, inconstantes e frágeis, e com grande possibilidade de gerador, né? Dependência, ciúme, possessividade e medo. Então são relações imaturas, são relações sofríveis, pobres de confiança e caráter, ensejando a potencialização dessas camuflagens psicológicas junto aos grupos de ação do ser humano. Então isso tudo acaba retroalimentando esse processo de camuflagem, né? Em relação, quando a pessoa abre mão da sua autenticidade, ou seja, vários motivos que a gente viu, ela acaba não consegue consolidar uma relação sadia, uma relação harmônica. Ele vai ter um medo, vai ter ciúme, vai ter possessividade, ela acha que aquela pessoa é dela, pertence a ela, tem que fazer o que ela quer, o que ela pensa, sei lá, vai passar a exigir, não vai concordar com a pessoa, não vai dar muita liberdade para o outro, vai criar situações de neutralização do outro, bloquear o outro, limitar o espaço do outro, entendeu? Tudo isso em função da insegurança, né? Em função da insegurança. Então, os esconderijos psíquicos, né, são essas camuflagens, têm como origem mais saliente o medo, né? O medo de si mesmo. O medo de si mesmo. Poxa, medo de si mesmo. Coisa interessante isso, né? Medo de seus verdadeiros sentimentos. E muita gente tem medo de amar. Medo de amar. Medo de amar. É um medo muito comum. Medo de amar. A pessoa que está disposta a amar, ela se abre para a vida. Medo de amar porque está pautado no egoísmo de só querer ser amado. É o medo de amar porque talvez ela está tão presa ao seu ego, né? Como o amor é uma força contrária, isso aqui, ela está muito presa ao seu ego, então ela não quer, ela tem medo de perder alguma coisa. Né? Ela tem, por exemplo, medo de sofrer. As pessoas que não se relacionam têm medo de sofrer. O que é esse medo de sofrer? É o medo do ego, né? O medo de tomar e não ser correspondido. Por que ela tem medo de sofrer? Por quê? Porque ela encara, já esse conceito de medo de sofrer, já mostra uma coisa de cara. A pessoa, quando ela vai para uma relação, ela vai com o sentimento de possessividade. Porque se ela perder aquela pessoa, ela acha que ela perde a pessoa. Aquela pessoa era dela. Então ela vai sofrer. Porque todo egoísta, quando perde, sofre. Né? Sofrimento só ocorre em egoísta. Sofrimento, porque é a perda. Porque quem é rico não perde nada. É rico. Agora, quem é pobre, falta tudo. Né? Aí quando perde mais alguma coisa, né? Dá pra caramba. Perde tudo. Tem nada, mas perdeu. A Marta Suplicy diz assim, ó, eu não entendo os pobres, eles não tem nada, quando dá uma enchente, eles falam que perdem tudo. É verdade? Então, a pessoa que é pobre, efetivamente, ela tem pavor de perder, porque ela acha que ela entra numa relação para ter a outra, não para viver, não para conviver, para ter a outra. É a tal da dependência, né? É a tal da dependência, né? Que cria. Acaba tendo muitas vezes às vezes não é dependência da forma que a gente vê, dependência de precisar da outra, não, mas é mais de autoafirmação, de querer o domínio da outra, entendeu? É porque na verdade ela joga para aquela pessoa, mas ela poderia estar jogando para qualquer outra pessoa essa dependência, né? Sim, percebo. Então, o egoísmo, o ego faz isso. A pessoa tem medo de perder, então ela tem medo de amar. O amor é totalmente o contrário do egoísmo. Então, a pessoa dá aquela frio, falar em amar, para o egoísta dá aquela frio, né? Não ama nada. Que o aspecto do amor é doação, né? Quando tu ama alguém, tu quer compartilhar, né? Sempre. Compartilhar. Ou compartilhamento também. Mas assim, quando a gente. Mas doação, né? E o egoísta não doa. Ele vende. A gente Ele negocia. esse conceito
Pois é, por isso que ela falou aqui, ó. Olha o que ela falou aqui, meu irmão. Na medida em que as projeções camufladas afetivas ocorrem em razão de processos educacionais da infância centrados no ego. Né? Não fala assim, vais arrumar um marido para ti, vais arrumar uma moça bonita para ti. Assim, a gente fala o meu filho, minha esposa, a gente fala tudo na primeira pessoa, né? Meu carro, minha casa, né? Meu marido, quem é o teu marido? Eu não vou dizer. Meu filho aceita pagar meu marido, eu devia estar te pedindo. Sabe o que só que essa ideia expressa a base quando foi o plano que a gente foi educado, entendeu? E do meu, né? Então a gente acha que é propriedade, é meu. Se eu falo meu, eu estou falando para mim mesmo que para mim não pertence, né? Quando fala meu marido, não é uma coisa que é tua, né? Já Quando não fala meu, né? Fala nossa é perigoso, né? Porque aí a mulherada já se. Mas não pode falar meu, mas assim a gente tem que entender que até onde vai esse meu? Até onde é que isso. Até onde é que, o que significa isso meu? É uma expressão só? Ou é um sentimento? O que abrange, né, Paulo? Esse meu aí, o que abrange? Né? Não é que nem meu carro, né? Que eu vendo, transfiro e tudo. Exatamente. Uma mulher já não é assim, né? Não dá para transferir. Rapaz, olha só, se casamento fosse bom, não precisava de testemunho, não é verdade? Brincadeira, né? Mas a ideia do meu, né? A ideia da possessividade na relação do amor. Isso que a gente está enfatizando aqui. Então é uma construção errada. Né? Porque isso invariavelmente vai dar briga, conflito. O que é a briga de casal? Não é briga de interesse? Hã? Pois é. Mas não pode ser, não é mesmo. Por causa da sogra. É briga de ego. Quem briga são os egos. Entendeu? O amor não briga. Os egos brigam pra caramba. Entendeu? Então ali, a família que briga muito tem muito ego e pouco amor. Né? Entendeu? Então, oi? Às vezes você está quieto, mas provoca. Aí o ego está ali quietinho, escutando. Chega uma hora que diz, pô, chega, né? Escutando. Deixa eu dar um aumento do teu ego. Esse negócio de relacionamento, a gente fala tipo de esposa, a gente não fala assim. Gente, vou chutar aqui A gente, em vez de falar que tipo de esposa a gente quer ter, a gente tem que falar que tipo de marido eu quero ser. isso. Eu queria ser o marido do cara. Recebesse o carinho da menina do povo. Roupinha arrumada. Eu quero ser aquele marido legal da minha esposa. Eu vou lavar louça para ela, vou passar roupa. Mas como compartilha essas coisas. Não é festa, né? Compartilha essas coisas. Eu não posso ter uma mãe, tenho um marido assim, que lava. Graças a Deus. Eu também. A minha esposa tem companheiro. Tem que não lavar a louça, quer dizer que eu quero ver O problema é que Eu já digo pra ele, não faz, deixa que eu faça. A pessoa não quer olhar para si. A gente
temos que buscar esse autoencontro. E qual autoencontro? Eu ter consciência muito mais profunda de mim mesmo. Ele tem que ter essa consciência. Quem que eu sou? Não é quem não. Eu sempre digo, quem que eu sou? Os meus defeitos, as minhas virtudes. E conviver com isso tudo numa boa. Aprender a me harmonizar, sabendo que eu tenho me aceitar da forma como eu sou. Não é uma questão de justificativa para perpetuar os meus erros. Não é isso. Ninguém deve fazer isso. Mas sim de ter um clima de autocompreensão, de autoaceitação. Porque tem pessoas que não admitem que erram, não admitem que falham, né? E todo mundo falha, todo mundo está sujeito a errar, e a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que estar preparado tanto para aceitar como para errar. E se aceitar por causa disso, porque o mundo não acaba porque a gente erra, porque a gente dá uma mancada, o mundo não se acaba. Né? Então a gente tem que procurar esse autoencontro com urgência. O autoencontro ou seja, quem vai em busca de si mesmo, ele toma posse de sua vida. Ele se reencontra consigo. E aí ele vai atender os seus interesses primeiro. Não no contexto de egoísmo, de querer as coisas para si e reter, não. Mas ele vai se dar, ele vai ter uma vida com mais qualidade, porque ele vai fazer o que ele gosta, ele vai em busca dos seus sonhos, ele vai dentro de limites, né? Não pode extrapolar o limite de cima nem de baixo, daquilo que ele pode fazer, mas ele vai se dar o luxo de sair de certos grilhões, né? Como as conveniências exteriores, não vai se libertando essas coisas. Da opinião dos outros a seu respeito, ele vai deixando da importância, ele vai dar importância mais por aquilo que ele gosta, que ele prefere fazer, entendeu? Ele vai aprendendo a ter uma vida mais harmônica com ele. É autêntico, né? Isso é autêntico, resgatar a autenticidade que foi perdida lá atrás. E aí ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Porque aí ele não está se importando se a pessoa gosta ou não gosta dele. O importante é ele se gostar. Eu vi que o Vanderlei Oliveira disse que essa mania de querer agradar o ser querido, ser benevolente, é egoísmo sim, é só querer ser reconhecido e ser amado, só fazer as coisas para os outros. Né? Mas, ao voltarmos ao mundo espiritual e recobrarmos a nossa consciência mais ampla de vidas passadas, nós somos, nós vamos ter outra ideia, vai se assumir um contexto bem diferente do que a gente vive. Sendo nós mesmos. Entendeu? Então, a pessoa, ela aqui, né, ela tem que cuidar dessa realidade trajetória. O meu papel aqui nessa vida aqui é essa aqui, dessa personalidade. Eu tenho que me analisar meus prós e contras aqui, cuidar de mim. Paulo, tem que ser facilitados? Múltiplas faces, múltiplos ânimos. Por exemplo, né, a neta pode ter sido Maria, João, sei lá, tantas outras posições na vida que pode ter tido, então, outras experiências bem diferentes daquilo agora. Então a gente tem vários anos, então, mas nesse momento nós estamos vivendo uma vida encarnada nessa personalidade, deixa eu cuidar dela. Eu tenho que entender essa minha personalidade, porque é para isso que eu vim. Eu vim com um gênero de prova, eu vim com um tipo de vida para mim cumprir aquilo. E eu tenho que dar bom cabo, bom termo a essa minha vida aqui. Eu tenho que voltar para o mundo espiritual com a minha tarefa cumprida. É para isso que a gente vem. Eu nasci para superar problemas, para resgatar coisas que eu não consegui resolver em outras vidas. Então hoje eu vi uma oportunidade redentora com todo mundo. Né? Então se eu abro mão da minha autenticidade, se eu começo a me camuflar, a projetar, a última coisa que eu estou pensando é nisso. E aí eu praticamente abandono a minha missão maior que vim na Terra, que é o meu crescimento espiritual. Não vai evoluir, não vai crescer espiritualmente, não vai ficar só cercando o ganso mesmo. Meu Deus, eu não posso fazer isso, o que vão falar, o que é isso, não sei o quê. Vai ficar sempre ali, aquela vizinha medíocre, né? De cobrar dos outros e não cobrar e não olhar para si. Então, enquanto a gente tem que ter a atenção máxima para conosco primeiro. Quando a gente nasce, Deus fala assim, ó, primeiro é tu, cara.
Mas não é um contexto de egoísmo, não. É a nossa vida tem que cuidar, né? A minha vida pertence a mim. Quem cuida da minha vida são os outros? Sou eu. Então tem que cuidar. Né? E eu cuidando da minha vida, eu vou ser bom para os outros. E a pessoa que é boa, ela é irradia. É boa para si, né? A pessoa que é boa para si é boa para os outros. Porque vocês têm uma das leis que existe na vida que é pouco notada pelas pessoas, as pessoas reclamam do tratamento que tem das outras pessoas, por exemplo, todo mundo trata mal, não sei o quê. Mas a pessoa do lado de fora, ele é um reflexo do que está dentro. Então, na realidade, como a pessoa se trata por dentro, ela vai ser tratada por fora. Entendeu? É um processo sinônimo. Ele está conjugado. A energia que eu projeto dentro de mim é que eu vou afinizar para mim. Então, se eu não me respeito, se eu não me dou valor, lá fora não vai me dar valor, não vai me respeitar. Entendeu? Se eu sou cruel comigo, impiedoso comigo, não tenho alto amor nenhum comigo, ninguém vai ter amor comigo. Como é? Gente, isso é uma coisa de afinidade. Como é que alguém vai amar uma pessoa que não se ama? Alguém que vai ligar? Não tem ponto de encontro. Pode ter ponto de encontro sexual, fisiológico, corporal, físico, mas isso é temporário. Dura o quê? 6 meses? Depois, tá bom. Entendeu? Então, tem que construir uma coisa legal, uma coisa, né? Tem que dar o upgrade, né? Essas várias facetas de personalidade que a gente tem, essas várias facetas de personalidade, elas não se conflitam no nosso processo? Conflito. E como? Como conflito? Primeiro, as personalidades que a gente chama de dissociadas, elas são verdadeiros obsessores, são cristãs com isso. Elas querem, às vezes, tem personalidades nossas, por exemplo, no nosso psiquismo, que não quer, por exemplo, o que vocês percebem, cada um percebe em si, a dificuldade de mudança. A gente fala assim, ó, eu quero seguir o caminho, por que eu não consigo seguir o caminho plenamente? O que interfere? Que forças estão por trás disso? São as personalidades por trás. Não querem. Tem jeito. E é tu mesmo. Por isso Jesus falou assim, todo reino se dividir, ruirá. Ele está falando do nosso reino interior. A minha casa interior. Se eu tiver dividido na questão do direcionamento que eu vou dar na minha vida, tiver dividido, eu vou para frente. Ninguém pode montar 2 cavalos. Pode montar 2 cavalos? Ele falou? Não dá. Então são servir a Deus e amar a Deus, várias expressões nesse sentido. A dualidade interior de cada um. Porque são os antagonismos que nós criamos entre nós, em formas de personalidades passadas, que estão lá, estão vivas no nosso psiquismo, e que tentam bloquear e influenciar desesperadamente a forma como a gente quer construir o seu melhor. Paulo, de que forma assim essas personalidades a gente vai vencendo elas? Gradativamente? Com a tua consciência e com o teu esforço, com a tua perseverança, com a tua vontade. Entendeu? Então essa personalidade atual aqui, ela é predominante. Então tu tem o dever de expandir a tua consciência, cada vez saber mais o que tu queres, e quanto mais tu descobre o que tu queres, mais claro se torna esse alvo, esse objetivo, esse caminho, e mais forte ele se torna. Entendeu? Enquanto tu estás na penumbra, tu não sabes se tu vais, tu fica, tu não anda. Não anda. Ou tu vai um passo para frente e vai 2 para trás. Esse ponto é o do autoconhecimento ajuda, né? Porque daí isso. O que tu queres? Tu almeja na vida, né, Marisa? Isso que tu vai te dar força. E aí vai fortalecer aquilo que você é. Isso. Por isso que os Espíritos falam da fé no futuro, né? É tão importante a fé no futuro. Saber que a vida é uma coisa perpétua, infinita. Então, olhando para frente, para a tua vida para frente, você diz, poxa, eu sou um ser imortal, cara. Eu sou uma pessoa imortal. Estou aqui na vida só para cheio de fome e não comer. E vai embora. Entendeu? Vai embora porque não comeu. Eu pensei, como você falou ontem, sabe o que é isso. Por quê? Pensei muito nisso hoje, pensando.
Mais uma minhoquinha na cabeça. Sobre o xadrez, tem que para confundir. Mas é o meu. Mas pode gostar. Mas aí, o teu saber. A responsabilidade por essa atitude. Então, aí é prejuízo que tu estás causando. Isso. É aquela questão do empenho que tu coloca na tua vida. Né? Então, vamos lá. Esse encontro, esse autoencontro, porque é doloroso. Gente, o autoencontro é doloroso. Confronto, né? Confronto. O autoencontro vai ser uma coisa muito dura para cada um de nós. Porque a gente está muito focado em muitas ilusões a nosso próprio respeito. Né? Tu vai ver que tu não corresponde, né? Aquilo que tu achava que tu era. É muito difícil isso. Né? Olhar para si um pouco decepcionado. É difícil. Eu fiz um teste comigo mesmo, né? Porque eu achava que eu não era uma das minhas ilusões. E aí seria a cada atitude que tu vai fazer durante o teu dia, tu pensar antes dela. Isso é mais para ele ou é mais para mim? E olha, 90% do que eu faço totalmente voltado assim, porque eu era. Claro. Sim, se ele não fosse egoísta, eu não estaria aqui nesse planeta. Estaria lá junto. Então, esse encontro, porque é doloroso, quanto mais for adiado, quanto mais tu adiar esse autoencontro, mais a constrange a ombrear com um eu falso, um eu que não é tu mesmo. Vai viver com uma pessoa que não é tu mesmo, que lhe impinge sentimentos de desconforto e falsidade. Impinge mesmo. Já viu aquelas pessoas que vão atrás dos outros, que vão na onda dos outros? Né? Mesmo não estão gostando, estão rindo, você não tem mais nada pronto. Aquilo é uma droga. Né? Deixa tu que tomou cerveja aqui já. Todo mundo, né? E a primeira vez que tomou cerveja, não era ruim? Foi atrás dos outros, não foi? Mas é bom, é bom. Ela não estava gostando. Não estava gostando. Tomar o primeiro cigarro, fica todo, tosse. Mas é bom, vai. É isso. Então a pessoa está se impingindo, né? Está ombreando com o eu falso. A gente evidencia um eu falso. Não era a gente. Se fosse eu mesmo, não, esse é um lixo, cara. Eu não quero ser isso, é ruim. Mas não é bom, todo mundo diz que é bom, então tudo é bom, né? Todo mundo diz que é limpo. O que é a moda? A moda é baseada no eu falso. É um condicionamento, não, Paulo? O maluco diz que agora é para botar uma faixa amarela aqui, outra vermelha aqui, todo mundo aumenta tudo igual. Paulo, isso aí é um condicionamento? Vai se condicionando naquilo ali. São as projeções camuflagens. A pessoa não se encontra, não tem autoencontro. Ela não tem autonomia. Ela abre mão da autonomia dela. Então ela não toma posse dela mesma. Ela vai conforme a maré. Né? Então ele vai constrange, sendo assim, constrange a ombrear com o eu falso, que impinge sentimentos de desconforto e falsidade, caso possua um mínimo de formação ética. Ou então faz a pessoa penetrar na conduta degenerada, caso ela desista de entender o que se passa consigo mesmo, ante o caleidoscópio de seus sentimentos e pensamentos confusos e inconstantes acerca de querer e de gostar. Então ela entra na onda. Realmente ela penetra nessas condutas degeneradas, às vezes, em função porque ela não entra, ele usa o termo caleidoscópio, porque é como se a pessoa não consegue se enxergar, não consegue ver o que é bom para mim. O que é bom para mim? Isso me serve? Eu gosto disso? Se identifica comigo? Faz bem? Vai me fazer feliz? São perguntas básicas, mas que a gente não faz. Quando a gente não é autônomo, não é autêntico, a gente não faz essas perguntas. A gente vai na onda. Essa que é a verdade. Né? A adolescência é um processo desse. É um processo muito perigoso, porque acontece isso. A pessoa não tem uma formação ainda forte, né? E acaba indo na onda das amizades, né? Dos outros, da influência. É muito fácil um jovem ser influenciado. É muito mais fácil um jovem ser influenciado que um adulto. O adulto já tem uma ideia mais formada, né? Mas aqui a gente está falando mais dos sentimentos, né? Nas relações espíritas, notabiliza-se um fato específico, credor de estudos e meditação. Camuflam-se desejos sexuais e afetivos, que são transferidos
para outras vivências reencarnatórias, tá vendo? É muito comum o cara falar assim, né? Ah, pois é, outra vida deve ter sido muito desleal, deve ter sido sexualmente desequilibrado, alguma coisa assim, né? Porque, né? Então, às vezes, a pessoa está camuflando essa vida dela aqui. Está jogando, ela está projetando a culpa na encarnação passada. E para o espírito é muito bom, né? Tudo que ele não gosta dele, ele bota na encarnação passada. Tudo, muito fácil. Ou então, quando ele não joga para a vida passada, ele joga para o obsessor. Né? E ele está sempre de fora. Menos né? ele. Menos ele. Está se justificando sempre, né, Paulo? Sempre justificando, sempre, né? Sempre na retaguarda, justificando. Está no processo antropofágico, está se devorando, porque não cresce, não vai, fica no nanismo eterno, né? Então, se camuflam esses desejos sexuais efetivos e são transferidos para outras vivências reencarnatórias, escondendo o verdadeiro sentimento da sua presente existência, evitando admiti-lo. Por quê? Porque não pode sentir assim. O espírita não pode sentir desejo por uma mulher casada, não pode sentir desejo por um homem casado, não pode, isso não pode. Não pode? Pode, acontece, só não pode ir lá. Entendeu? Agora, o desejo a gente tem que entender, cuidado assim como a gente é, sem vergonha de si. Não quer dizer que eu vou trair a minha esposa ou ser né? Eu vou faltar com o meu caráter, entendeu? Não quero ter nada disso aqui. Agora, os desejos eu tenho que admitir dentro de mim. Se eu começar a ter aquela ideia do falso puritanismo, eu começo a castrar isso. Não posso, não pode. O espírito não faz isso. O espírito não é assim. Eu não posso mais pensar assim, não posso mais sentir. Como é que a gente tem bloquear sentimentos? Me fala, como é que se consegue? Não se consegue. Esses dias eu atendi um cliente meu que é um senhor já de idade, e ele com a mulher dele já fizeram 50 anos de casado, ele é evangélico, mas bem assim assíduo, sabe? Vai sempre lá, mas ele é bem respeitador, tudo assim, não é fanático. Né? E ele me falou, eu achei bem interessante ele falar, só que eu admiro assim, ele falou sobre isso, que apesar dele sempre sentir assim, sempre, né, em decorrência da vida dele, em momentos atração e tal, né, pela mulher, né, de diversas formas, mas ele sempre respeitou a mulher dele, e ele exaltou assim o amor, como é bonito o amor que ele sente por ela. Então quando se ama, faz isso. Então a pessoa tem que ter o controle da sexualidade, trabalhar o controle da sexualidade, né? Mas ela compreender o que é a sexualidade na sua vida. Ela passa a compreender, porque no final ela vai começar a aprender a transferir essa sexualidade instintiva e, vamos dizer assim, mais próxima da humanidade, que é só o ato sexual. Ela vai começar a migrar isso aí com respeito, uma admiração, uma visão mais humanizada, entendeu? E aí começa a ficar legal, começa a ficar muito mais bonita a vida da pessoa. Mas no começo ela vai ter isso aí, a gente não pode camuflar essa coisa, né? Escondendo verdadeiros sentimentos da nossa vida, né? Então, evitando admitir essas coisas. Sentimentos esses que servem e dói na acústica do coração e da consciência, mas que queremos ou não, despontam na vida de relação. Despontam, né? Então, despontam na vida de relação. Isso é comum. Mas tem pessoas que negam, não se abrem, não falam, né? Por que, por exemplo, as pessoas não são espontâneas, não conseguem? Tem gente que tem medo de revelar um desejo, um sentimento, mesmo que não aconteceu nada, entendeu? Como esse senhor fez comigo ali, né? Então é legal isso falar, porque esse fato de falar já está enxergando, já está dando mais peso para o respeito do que para esse. Ele está trabalhando na vida desse sentimento, ele está lapidando esse sentimento instintivo dele, está educando, está se educando, ele está percebendo o que ele sente e o que ele quer, entendeu? Então ele está dando peso para essas coisas, ele está educando. Então o que mais importante o mais importante para ele o quê? É o amor que ele tem, que ele luta pela esposa dele. Legal, então ele pega os desejos sexuais dele, ele trata, ele consegue levar, mas ele não nega, entendeu? Ele não nega, ele lida com isso aí e aprende. E assim, um jeito dele, do próprio dele, mas assim ele se fortalece, né? Fica uma pessoa honesta, se torna uma pessoa honesta.
nossos amigos queridos do ideal, utilizando-se de expedientes humorísticos, poucos sérios, zombam desses sentimentos tratando com brincadeiras, a fim de não ter que olhar para os mesmos com a seriedade que eles merecem em favor da própria paz. Frases que parecem ingênuas podem, em muitos casos, carregar dramas de largo curso, tais como: já devemos ter sido muito íntimos. Essa é uma frase, né? Pode carregar um drama. Chega para uma pessoa e fala: já devemos ter sido muito íntimos. Né? Conhecer uma pessoa comprometida e fala para outra: já devemos ter sido muito íntimos. Na realidade, está carregando um drama. Ela nutre um baita de desejo para aquela pessoa ali, não assume. E disfarça, camufla. Camuflando, exatamente. Por exemplo, assim, ó, aquela pessoa deve ter sido minha alma gêmea. Né? Tenho uma afinidade especial com tal coração, tal pessoa. Sinto como se ele fosse meu pai. Há uma coisa muito forte que nos une, devemos ter vivido juntos. Ele está aí, vai, né? Formas de camuflagens. Esconde verdadeiras. E tem, às vezes, transtornos muito pesados atrás. Pessoas vivem carregando muito dentro ali, não conseguem digerir. Então, muitas vezes, a pessoa nem tem. Só ela está camuflando, na realidade. Ela tem que botar aqui para fora, então ela tem que botar de alguma forma. Não quer admitir, né, o que está sentindo. Não quer admitir o que está sentindo. Isso, e aí fica justificando. Exatamente. Não assume a sua autenticidade, não tem a coragem de ser. Né? Mas pode acontecer? O quê? De uma pessoa se encontrar nessa vida do suicídio, tendo que se encontrar de novo? Claro, isso acontece direto. O meu marido, por exemplo. Vai ver outras vezes. Não estão de agora. Todo mundo tem outras agora. Muitas vezes ele quer dizer aqui que as pessoas escondem conflitos que não conseguem ter a coragem de assumir esses seus sentimentos em função de educação, de os outros vão pensar, falta de amor mesmo, né? E aí ele camufla, ele projeta, faz esses disfarces em forma dessas frases que muitas vezes, não é todas, né? Mas muitas vezes pode carregar conflitos. E como ele falou, fazer dramas muito severos, aí não se fala, né? Parecem ingênuos, né? Mas em muitos casos carregam dramas de largo curso. Largo curso. Vigiamos semelhante comportamento, nos perguntando com honestidade: qual a certeza e fundamento lógico temos para afirmar que as raízes de tais emoções pertencem ao passado e outras existências corporais? Para vós outros que estáis na carne, nós, agraciados com o esquecimento cerebral, torna-se mais difícil ainda tecer afirmativas verdadeiras sobre semelhante ocorrência. Eu não posso, né, afirmar que, por exemplo, aquela pessoa lá é minha alma gêmea, devo ter tido uma amizade muito forte com ela. Não pode ter essa certeza. Nós lembramos disso? A gente lembra disso? Passado? Por isso que ela está dizendo. Toda suposição, todo chutômetro. Né? Pode acontecer, claro, pode ter, mas pode não ser também. Depois a gente fala, a gente não tem certeza. Ele está só chutando. Ainda que seja, depois, romancia, torna romântico para justificar e camuflar a tua verdadeira intenção. A verdadeira intenção muitas vezes ela não aparece na frente, ela está muito atrás. Né? Ainda que sejam sentimentos ou lembranças de outras vidas, se elas se encontram ativas na vida presente, importa o que se sente hoje. Devem ser elaborados como pertencentes à atualidade. Agora eu falo, ela dá esse conceito aqui. Ainda que sejam sentimentos ou lembranças de outras vidas, desde que sejam, né? Se elas se encontram ativas na vida atual, está ali, importa o que se sente hoje. Né? Importa que sejam, devem ser elaborados como pertencentes à atualidade. Ou seja, eu tenho que tratar esses sentimentos agora. Não tem que ficar. O que eu faço com essas coisas, com isso que eu sinto agora? O que eu vou fazer com isso? Né? Se tais impulsões mnemônicas da memória, né, são permitidas, com função educativa, e não para que tenhamos um lugarzinho na mente
como se fosse um álibi com o qual possamos justificar uns perante os outros tudo aquilo que sentimos e não deveríamos. Está vendo? Repetir. Essas impulsões pneumônicas, ou seja, sempre, né, esse ato de querer lembrar o passado, são permitidos, sempre com uma função educativa para a gente. Né? E não para que tenhamos um lugarzinho na nossa mente para criar uma justificativa, um álibi, né, para justificar o que a gente sente e não deveria. Estão entendendo? Sim. Assumamos com responsabilidade os nossos sentimentos. Conhecendo-lhes os motivos, olhando para eles de frente, sem temor ou vergonha. Ninguém tem que ter vergonha de sentimento. Sentimento não é ruim nem bom. Não existe sentimento ruim e sentimento bom. Sentimento é sentimento. Tudo tem uma função educativa. Então a gente pode dizer assim, poxa, a água da chuva é boa ou é ruim? Ruim. Ó, ruim. É boa? É ruim. É boa, é ruim. Não é ruim, é boa. Depende do que ela fala, o que ela faz. Consequência. Se eu canalizar, se eu botar numa cisterna, ela é boa. Se eu botar numa turbina hidrelétrica, ela é boa. Agora, se eu deixar ela descer no morro e entrar na minha casa, ela é ruim. Entendeu? Não é? Os sentimentos também. É o que eu faço com eles. É o que eu faço com os sentimentos. Como é que eu trato com esses sentimentos? Eu me trato com consideração, com respeito com os meus sentimentos. Ou eu desprezo, eu renego os sentimentos. Toda vez que a gente renega os sentimentos, a gente se auto-abandona. A gente deixa um pedaço da gente sem proteção, sem guarida, sem acolhimento, sem educação. Até porque, como não está resolvido, né? No teu campo emocional, psíquico, né? Tormentando. Sempre tormentando. Então, o foco que a gente deveria manter em determinadas situações, a gente vai perdendo até criar realmente um conflito de. Então, com responsabilidade os nossos sentimentos, assumir com responsabilidade, conhecendo os motivos, né? E olhar de frente, assim mesmo. Essa é a primeira condição para os transformarmos em valores espirituais. Sentimentos é matéria-prima, de valores enobrecíveis. Todos os sentimentos podem enobrecer. Todo mundo. Mesmo negativo. Não, mas assim, exatamente, é sentimentos que a gente costuma rejeitar, como inveja, como falar assim, eles têm um fator sempre também educativo na vida da gente. Eles devem ser enobrecíveis. Um dia tu pode perceber que foi através daquela inveja que tu progrediu. Percebeu? E não tem mais inveja. Mas ela serviu um ponto da tua vida. Porque se tu não tivesse inveja de determinados pontos da tua existência, talvez tu tivesse entregue aos para si. Ficaria em casa sem vontade de fazer nada. Isso eu percebo o aspecto positivo da inveja, mas do ciúme não. O ciúme é aquela autoafirmação, né? A pessoa não tem possessividade, né? A insegurança e a possessividade ao mesmo tempo. Né? Então, também ela vai transmutar o ciúme depois em um amor, né? Um amor desprendido, um amor. Ela vai aprender, porque vai lapidando, né? A dor vai lapidando. Então, no final, tu vai tanto sofrer, tu vai escolher não sofrer mais. Não aprende. A gente só aprende. Aprender a confiar também, né? Porque às vezes o ciúme é desconfianças, assim, né? E aí quando tu começa a entender que você pode confiar, e o ciúme é outra Pois é, mas por que a pessoa desconfia? Coisa mal resolvida dentro de mim, né? Você não confia em mim. Mas por que desconfia? Segurança? Sim, de quê? Isso, a pessoa se sente traída quando o outro comete uma atitude. O outro faz uma atitude e eu me sinto traído. O que desprendeu de mim? O que rompeu? Parece que rompeu um pedaço. Arrancou um braço, na verdade. Uma traição não parece que arranca um pedaço? O que é isso? Como é que estava essa minha relação com o outro? Apego? De posse. Pegou isso? A confiança que o William falou que é em si mesmo, entendeu? Porque se tu desconfia do outro, tu não confia em ti. Tem que ter tóxica mesmo, porque a pessoa te faz mal.
pessoa realmente ela te trai mesmo, legal, uma harmonia, um fortalecimento. E o lado sombra está ficando cada vez mais enfraquecido, desnutrido, Maria. Porque tu não nutre mais ele. Esse lado sombra ele está sempre aparecendo, né? Sempre. Até para te. Não deve ser rechaçado. Você compreende. Naquele momento, você consegue dar um passo para o seu lado bom, né? Daí, naquele momento, tu diz, poxa, né? Verdade, e vamos nos despir, né, dessas máscaras perniciosas do relacionamento. Rompamos com essas fantasias de outras vidas e definamos o processo das afinidades e desafeições, buscando entender as razões atuais das ocorrências do coração. Não vamos justificar que foi no passado, porque esse cara foi um desafeto meu lá, isso que eu não me deu por ele, e tal. Vê o motivo agora. Interessa agora. Porque se eu ficar focado lá, não, eu rompi com ele, porque no passado foi bem esse inimigo, esse cara. O que adianta? O que adianta isso? O que me acrescenta? Nada. Por que eu estou brigando com esse cara agora? Por que estou rompendo com ele agora? O que eu fiz? Por que eu senti isso? Eu procuro fazer muito isso. Quando eu dou uma mancada, quando eu dou uma discussão ou tal, eu entro numa paranoia desse, mas onde é que está a raiz desse. Né? Onde é que eu quero devassar esse sentimento, sabe? Por que eu falei isso? Por que eu me senti assim? Onde é que está isso? O que é isso? O sentimento está na matriz desse negócio aqui. Para tentar ir conhecendo. Aí a gente consegue crescer. Né? Consegue crescer. Ela fala assim, entendamos as causas presentes, né, dessas coisas, das antipatias e simpatias, e honremos-las com uma conduta ética e ilibada. Então, se a gente conseguir vivenciar no mundo, né, com as pessoas, afetivamente, sendo legais ou não sendo legais, sendo boas ou ruins conosco, né, nos machucando ou não, a gente conseguir ter uma atitude ética e bibada, ou seja, como o João Evangelista falava, né? Abençoar a situação, aprender a fazer isso, a perdoar as pessoas, buscar o perdão. Todo momento o perdão tem que ser uma obsessão na vida. Aprender a buscar o perdão incondicional. O perdão incondicional é a porta de entrada para o amor, o verdadeiro amor. Porque a pessoa que perdoa incondicionalmente o outro, mesmo com eivado de problemas, só está carregada de problemas, é um saco de encrenca, só faz o mal, prejudica, atrapalha, mas tu perdoa ela. Poxa, é uma conquista de valor, uma conquista muito elevada. Poucos conseguem. Né? Então é isso que ele fala. Então, honrar, assim, vamos pegar as causas das antipatias e simpatias e vamos honrar com uma conduta ética e libada, né? Libada para a gente se sentir gente feliz, crescer. Não podemos deixar de nomear essa situação como uma atitude infeliz, quando a gente não consegue, né? Uma atitude infeliz quando a gente não consegue fazer isso. Ao ficar camuflando sentimentos que temos uns com os outros, atribuindo às existências anteriores, perdemos o ensejo responsável de travar contato com o nosso mundo profundo e subjetivo, em busca do autêntico amor e dos necessários ajustes emocionais que fazem parte do aprimoramento pessoal. Então, que a gente tenha coragem também de perceber isso, além de perceber os sentimentos, também traçar um plano de ajuste, né? Porque a gente não pode se acomodar, né, com as percepções que nós temos de nós mesmos. A coisa é um movimento perene, constante. Nós estamos em movimento, nós somos movimento. Então, se a gente sabe que a gente tem determinado comportamento e a gente já não se afiniza mais com esse comportamento que a gente mesmo tem que trabalhar esse comportamento para mudá-lo, se preparar, idealizar uma outra forma de se agir, treinar. Enfim, é verdade, é esforço, tudo é trabalho. Nossa alma é como se fosse uma gleba, né? Uma terra, que a gente tem que se deixar sem cuidados, né? O capim nasce, vem, a praga nasce, invade, né?
A nossa mente é assim. Se nós deixarmos, nossa mente se polui rapidamente. Se polui, se perverte, se modifica, se constrange, né? Se atemoriza, odeia, né? Rechaça, se vinga. Uma série de ervas daninhas aí que a gente tem que arrancar. Tem que buscar o lado bonito, o lado positivo. Nossa primeira tarefa ao depararmos com os sentimentos que não gostaríamos ou deveríamos estar sentindo em favor do bem alheio, de nós mesmos, é estudar nossas reações. Eu falei, identificar as soluções adequadas ao melhor encaminhamento dos superiores da afetividade. Por sua vez, as projeções são mais complexas ainda, porque além dos fatores causais pertinentes às camuflagens, elas contêm ainda uma outra matriz infelicitadora, que é a obsessão. Tá vendo? Quem faz projeção pode estar sendo influenciado por outras mentes espirituais. O jogo das aparências entre os homens, normalmente nesses dias de mídia exacerbada, TV, internet, e desumana competitividade, faz com que a comparação patológica estabeleça complexos discípulos sui generis no capítulo das doenças do afeto do psiquismo. Né? Então, o que ele fala? Comparação, mas por que a comparação patológica? Ou seja, a comparação patológica é aquela seguinte, aquela quando tu busca uma justificativa para os teus atos, os teus desejos, mesmo sendo, tu sabe que é infame, coisa horrorosa. Está todo mundo fazendo, está todo mundo roubando, vou roubar. Está todo mundo traindo, todo mundo sendo vítima, todo mundo mentindo. Todo mundo mente, todo mundo mente. É isso que ele fala, que é a comparação patológica. É doente isso. A pessoa tem que ser ela mesma, verdadeira. Agora, que responsabilidade das emissoras de TV, né? Criando historietas para as pessoas se auto-justificarem. Isso faz parte das pedras que são colocadas no nosso caminho. Acho que no Brasil, horroroso, né? Eles fazem um desserviço à população, eles não educam, eles pervertem. É um desafio para as pessoas. É um desafio, uma prova no meu caminho. Então, é mais uma coisa que me fortalece. Posso me fortalecer. A partir do momento que eu começo a não dar embora para aqueles caras ali, assistir coisas ser mais seletivo naquilo que eu assisto. Eu estou contribuindo para um mundo melhor. Porque às vezes a gente julga, mas ainda fica assistindo. Deixa o filho ficar assistindo. A novela é proibida para menores de 12, mas o filho de 12 está lá junto assistindo. Mas ainda tu já está assistindo. Eu acho que essa novela devia ser proibida para menores de 91 anos. Porque é uma vergonha essa novela. É uma coisa horrorosa. Eu vejo assim, uma trama muito sórdida assim, de acabar com a família. Essa que começou agora? Todas. Terminou a horrorosa, essa começou pior ainda. Isso é uma trama muito urdida de enfraquecer os valores da família. Porque é um atentado contra a família. Ela não traz nada de bom. Nada. Então, não assista. Mas acho que o cara que escreve não é assim. É um doente porque, aliás, tu acha quantos escritores das trevas estão encarnados? Especialistas das trevas também. Esses caras são psicólogos, eles sabem mexer com a psique, eles sabem o que passa no inconsciente das pessoas. O desejo do teu inconsciente, eles vão lá e na bandejinha ali. Por isso que o Big Brother está hipócrita. Não quero deixar assim. O Big Brother é uma coisa infame, né? Coisa horrorosa, espiar dos outros, que é só sacanagem. Mas realmente as pessoas não assumem, a pessoa não assume os seus sentimentos para ver Big Brother. Entendeu? É uma maneira de se justificar. Sim, é uma maneira de camuflar. Projeção pura. Na hora que começa a espiar a tua própria vida, a máscara cai. Pois é, mas é o que os caras fazem. Então, aí os caras que fazem isso são artífices, né? São magos das trevas mesmo, estão aí encarnados para fazer esse tipo de coisa, para atrasar, para atrapalhar a obra do Cristo. Então, vamos lá, entendeu? Mais simples. Elencando valores fictícios fugazes, como a beleza perfeita, por exemplo, né? O status cultural, social, enfim, isso dá nome, né? A felicidade pela posse, ou seja, acho que a felicidade é quando for rico, e o sucesso no amor pelo sexo, por exemplo, né? A
sociedade desbaratada com o fenômeno da vaidade, da aparência, impõe que as pessoas se comparem sempre para cima, nunca para baixo. Ou seja, deseja-se que o outro tenha de melhor, o que seria muito natural não fossem os sentimentos inferiores e os complexos que se formam a partir dessas confrontações. Na mira das comparações, não havendo a possibilidade de adquirir ou ser como o outro, estabelece frustrações, conflitos interiores que, não sendo bem administrados, podem raiar com neuroses. Né? Então, aquele negócio, o que acontece? Hoje a mídia ela é uma fábrica de desajuste. Por quê? Porque as pessoas fazem comparações para cima, não fala, só para cima, para baixo. Só aquilo que as pessoas dão de top. Se é uma pessoa linda, só vê a beleza dela, só vê a beleza dela, não vê ela como uma pessoa humana, só vê a beleza dela. A pessoa rica deu dinheiro, então todo mundo começa a se projetar ali, naquele campo, querer almejar aquilo ali, entendeu? Por quê? Porque tem uma série de complexos de inferioridade, então faz a projeção para a lei da compensação. Né? Como não consegue, se frustra. É uma pessoa frustrada. Né? E se não for bem administrado, isso que falou, pode se tornar uma pessoa neurótica, psicótica, doente mesmo. Cheio de desvios. Revoltado. Sim, revoltado. Sim, a revolta é uma negócio. Então, é complicado isso aí. Né? Tudo por quê? Porque a pessoa, né, escolhe o mundo das aparências. Não escolhe o mundo verdadeiro. Não olha para si. Não se assume. Sempre desejando que o outro tenha melhor. Seria necessário, seria legal desejar que o outro tenha melhor. Se não fosse os sentimentos inferiores, os complexos que se formam a partir dessa confrontação. Uma pessoa vê lá uma pessoa linda e adquire o quê? Começa a querer comparar, o que ela vai ganhar comparando com uma pessoa mais modesta na questão da aparência física, vendo uma série e idolatrando ela? Vai ganhar o quê? Só um complexo. Vai ganhar de brilho, vai ganhar de complexo. Pô, eu sou feia pra caramba. É verdade, né? Vem outra pessoa lá, rica, mas eu sou um pobre desgraçado mesmo. Aquilo é complexo. Ele tem inferioridade. Teve um caso que eu vi no vídeo Quem brasileiro, lá da Vara, não sei se vocês viram. O cara é complexado, mas ao extremo. Então ao extremo que ele, na entrevista lá que ele estava, pegaram ele e aquele outro, fizeram um programa meio do humor, assim, aquele MC Carta lá, sei lá o que é. E na entrevista dava para ver totalmente como ele era complexado, as respostas ele não sabia dar, tudo a favor do ego dele, da imagem dele, não conseguia desenvolver nada. Já o outro lá se pintava e bordava, ser muito melhor que o rapaz. É impressionante. Agradecer a Jesus mais uma vez pela oportunidade de estudos e aprender um pouquinho mais, entender nossos sentimentos, poder olhar para dentro de nós mesmos, encontrar coisas maravilhosas, nos aceitar também naquelas questões que não estamos melhor, ainda temos pendores a resolver, mas que certamente no tempo resolveremos todos eles. Vamos pacificando o nosso mundo interior, crescendo a cada dia com a confiança e a fé em Jesus, a confiança e a fé em Deus, e na espiritualidade e na vida também. Deus nos oriente, nos ilumine, nos abrace nesse momento, para que o Senhor possa tocar nossos lares mais tranquilos e melhores.